Sobre esse tema, né, sobre tudo que envolve marco temporal, eu conversei com a presidente da FUNAI, o Joênia Wapichana, ex-deputada federal e que se tornou uma das principais lideranças indígenas do país. Hoje ela é presidente da FUNAI, na primeira vez que uma indígena assume esse posto, né, na história do órgão. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, enfim, o órgão no limite do governo que tem a responsabilidade de olhar pelos povos indígenas. Eu bati um papo ontem com a Joênia Wapichana e ela me parecia, né, nessa conversa, um pouco até cansada de falar sobre o marco temporal e cansada no sentido de antever que o debate que o Supremo Tribunal retoma hoje, ele muito provavelmente não se encerrará na medida em que o Senado vai continuar com esse assunto. Ela é advogada de formação, inclusive, enfim, colocou o próprio nome dela como uma possibilidade para a vaga da Rosa Weber lá no Supremo Tribunal Federal, na conversa que a gente teve, e ela faz uma avaliação de que se o Senado aprovar o marco temporal, a gente vai ter também uma chuva de ações de inconstitucionalidade voltando lá para o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância que ela vê do STF tentar resolver essa questão de uma vez por todas. No limite, a tese do marco temporal para ela, essa necessidade de que os indígenas comprovem que em 1988 estavam em determinadas terras, isso é muito complicado até de um ponto de vista da cultura indígena, né? Da falta ali, como que você vai comprovar que um povo originário sempre esteve ali? Isso é muito difícil nesse sentido. E ela avalia que se a tese do marco temporal passar, será um grande retrocesso. E esse retrocesso, Carol, ele se dá também no sentido retórico da coisa, porque o governo Lula, esse terceiro governo, ele tem um compromisso com a diversidade, ele tem um compromisso com uma série de pautas, a pauta indígena, a pauta ambiental, um reposicionamento do Brasil diante do mundo. Aprovar um marco temporal, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Senado, seria um recado ruim para o mundo na avaliação da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Nesse sentido, óbvio, né, pediu um palpite para ela, o que ela acha que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Ela disse que não teve com o ministro Cristiano Zanin, mas observa também que é um ministro que está ali, né, se ambientando ainda na Suprema Corte. Na avaliação dela, a tese do marco temporal vai ser derrubada e a maioria dos ministros vai seguir o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin, que é contra essa tese do marco temporal. É o palpite dela. Ela entende bastante do assunto, vamos ver se confirma a partir de hoje, Carol.